bem-vindos à continuação destas série de tutoriais em 3D Studio Max, After Effects e Photoshop. Aqui fala Bruno 1 para VFX Produções. Estamos trabalhando na produção de vinheta 3D a partir de JPEG estático. Então, recapitulando onde a gente havia parado aqui, nós temos então a animação pronta aqui dos 4 objetos. Nós vamos agora fazer o offset no tempo, ou seja, vamos fazer cada objeto entrando num momento separado. Estão todos entrando de 0. Vamos separar aqui até 90 frames, como você pode ver. Então, para que a gente possa ter um movimento distinto em diferentes regiões temporais, nós vamos inicialmente deixar o primeiro dos arcos, que é o azul, onde ele está, que vai ser de 0 a 90, e vamos começar a trabalhar empurrando cada um dos outros 10 quadros à frente no tempo. Então, para que a gente possa fazer isso, nós temos que selecionar os objetos separadamente. Eu vou selecionar então esse objeto aqui, que é o arco amarelo, e vou clicar aqui no Curve Editor. Quando a gente abre esse quadro, a gente vê aqui as curvas de movimento do objeto. Tá? E aqui a gente vê a disposição dos frames no tempo, ou seja, a gente tem de 0 até 90. Para que a gente possa mover todo esse esquema aqui no tempo, o que a gente tem que fazer, basta selecionar todos os keyframes com uma janela, como você pode ver aqui, e eu vou selecionar essa ferramenta que é o Slide Keys. Você vai arrastar os keyframes. Então, basta eu clicar numa delas e trazer até o frame 100. Então você vê que agora a animação desse objeto começa no quadro 10 e termina no quadro 100. Se a gente fechar, a gente repara, primeira coisa, se a gente olhar aqui no timeline, a gente vai ver que temos mais keyframes espalhados pelo timeline afora, e a gente vê que esse objeto chega um pouquinho atrasado em relação ao azul, ou seja, em relação aos demais. Tá? Então, esse é o procedimento. Nós vamos passar agora ao arco verde. Vamos abrir o Curve Editor. Eu vou selecionar todos os keyframes mais uma vez, com uma janela geral. Vou pegar o Slide Keys e dessa feita eu vou clicar em uma das keyframes e vou trazer aqui de 20 a 110, como você pode ver. Então, conferindo, agora a gente tem o azul e o vermelho que estão juntos, vem o amarelo e vem o verde. Então, você já deve ter adivinhado aí. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o vermelho. Com ele selecionado, eu vou abrir o Curve Editor. Vou fazer a janela de seleção de todos os keyframes, ficam brancos. Clico na ferramenta Slide Keys e vou pegar qualquer um dos keyframes e trazer de 30 a 120. Então, isso vai dar esse resultado final aí. Veja como a coisa fica mais interessante. Agora a gente tem uma animação maior espalhada ao longo do timeline. Você vê que a animação morria a 90 frames, agora ela está indo até 120. E a gente ainda tem a esfera para trabalhar. Para esse objeto, eu sugiro a gente fazer uma animação mais interessante, que é o Path Constraint. Ou seja, nós vamos criar uma linha, um objeto 2D, que vai servir como caminho para essa esfera. E para isso nós podemos utilizar uma espiral. Vamos ver como que isso funciona. Então vamos aqui no quadro de criação, na tela Shapes, vamos selecionar aqui o objeto Helix. Então eu vou clicar aqui mais ou menos no centro da vista de topo, vou arrastar e vou subir aqui. Inicialmente eu faço qualquer coisa, porque eu posso agora fazer as alterações desejadas aqui. Então o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar primeiro fechando aqui. Agora eu seleciono o objeto, vou no painel de modificação. Eu posso trabalhar, como você pode ver, nos raios separadamente.
Esse aqui eu não vou mexer porque eu quero que ela morra aqui no centro. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar isso aqui. Eu vou zerar, clicando com o botão direito do mouse aqui em X e Y, certificando de que o ponto final esteja no 0, 0. Eu vou subir até o centro aqui em Y, para que a esfera possa terminar exatamente nesse ponto aqui, tá certo? Então vamos aumentar aqui o raio, não esse, o raio 1, de forma a abrir, e a gente pode aumentar o número de turns também, tornando a esfera mais interessante. Você vê que o raio está invertido. Então eu vou ter que... A gente vai ajustando, né? Mas você vê que, sabendo o que a gente está fazendo, a gente tem um controle total sobre a animação. Aqui, inclusive, eu vejo o caminho que a esfera vai fazer até chegar no ponto central. Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Deixa eu aumentar o height um pouquinho. E subir aqui mais uma vez. Então agora sim eu tenho a minha espiral no ponto desejado e eu vou trabalhar então na animação da esfera. Como que a gente faz? Selecionamos a esfera e não a espiral e vamos aqui no quadro de Motion. Aqui neste quadro Assign Parameters eu vou clicar em Posição e em seguida eu vou clicar neste botãozinho que tem um ponto de interrogação. Agora eu vou escolher o Assign Position Controller, que vai ser o Path Constraint, ou seja, nós vamos constringir o movimento a um caminho. Eu clico OK e no quadro que abre abaixo, resta a gente clicar no botão Add Path, ou seja, adicionar o caminho. E qual o caminho que a gente quer? A esfera. Quando isso for feito, veja o que acontece. Uma animação já é criada para que o objeto siga o caminho do primeiro ao último keyframe. Nesse caso, basta que a gente clique aqui, tá certo? Eu vou trazer até o quadro 130 para que a bola, ou seja, a esfera, chegue um pouquinho depois do último arco. A gente pode ainda clicar esse quadrinho Follow para que ela se rotacione junto. Tá? Você pode achar que isso não faz alguma diferença, mas faz sim. Por quê? Porque há textura de material aplicada na esfera. E à medida que ela for girando, a gente vê também o material girando, dando um movimento bem mais interessante. Então a gente vai ficar com esses 20 quadros aqui de gordura. Nós podemos renderizar até o quadro 130. Isso conclui o nosso trabalho aqui dentro do 3D Studio Max. Nós vamos então renderizar a cena para levar lá para o After Effects. Então, de posse de tudo isso aqui, vamos no quadro Render Setup. Eu vou pegar aqui o Time Output. Muita gente pergunta, tem dúvidas com relação a como controlar ou renderizar tudo, ou renderizar apenas um quadro, ou renderizar um setor do timeline. É o que nós vamos fazer. No caso, se você colocar Active Segment, você vai renderizar tudo. Eu não preciso de tudo, eu preciso apenas de alguns keyframes. Então eu vou pegar o range e vou levar de 0 até 130, que é a última animação, a último keyframe. Daqui para frente não há mais movimento, a gente pode simplesmente esticar isso aqui lá no After Effects sem precisar de gravar mais PNGs. Então basta a gente escolher o formato aqui embaixo. Já estamos com o NTSCDV, o range está de 0 a 30, a 130, e vamos então aqui clicar no quadro Render Output, no botão Files,
eu vou criar uma pasta aqui, que vou chamar de logo 3D. Eu vou nomear também os arquivos como logo 3D. E aqui a coisa mais importante é a escolha do formato. Como nós queremos transparência alfa aplicada para poder utilizar o fundo que nós vamos criar no Photoshop dentro do After Effects, nós vamos pegar aqui o formato PNG. E quando a gente clicar em Save, nós vamos ter um quadro de configuração do PNG. E aqui que é a coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Esse quadrinho Alpha Channel tem que estar marcado. Se não tiver, o fundo vai ficar preto e não transparente. Para isso, a gente escolhe a opção RGB 24 bits, eu não preciso mais que isso, que me dá 16.7 milhões de cores. Então, Alpha Channel marcado, eu clico em OK e certificando de que a vista da câmera esteja selecionada, vou clicar em Render e aí o 3D Studio Max vai fazer a renderização. É uma renderização rápida porque a gente não está utilizando nada em termos de iluminação, estamos utilizando a iluminação default. Então é uma renderização rápida. A gente pode ver quase em tempo real como que a animação vai se dando. Muito bem, então o trabalho aqui no 3D Studio Max está concluído, nós podemos fechar e nós vamos voltar no próximo tutorial já dentro do Photoshop para fazer a parte do fundo. Então eu deixo um abraço a todos, aqui foi o Bruno 1 para VFX.